A beleza da tarde, a frescura vivificante da atmosfera e a opulência da paisagem, tudo tendia a produzir uma alacridade de espírito que só o amante da natureza pode experimentar e que, em vão, desejei fosse duradoura, porquanto me sentia bem, não só comigo mesmo, como em paz com todos sobre a terra. Palavras de George Gardner, naturalista escocês, no livro Viagem ao Interior do Brasil, narrando sua passagem pelo Crato em 1839. O Cariri cearense, o mesmo que maravilhou George Gardner na sua visita ao Brasil, é um território encantado. Encravado como um oásis no semiárido nordestino, emoldurado pela suntuosa Chapada Nacional do Araripe, guarda na sua alma uma energia que explode como um dínamo, desde a pré-história, quando foi mar e depois virou sertão. E aqui conservou com zelo, como um tesouro sacrossanto, a cultura única da tribo Cariri, os fósseis no subsolo, a nossa história espalhada aos quatro ventos pelos cordéis, cantada pelos emboladores, rabequeiros e repentistas nas feiras livres, dançada nos terreiros pelos brincantes do Reisado, do São Gonçalo, do Maneiro Pau. E toda a travessia gloriosa do seu povo está gravada também como totens nas esculturas de Mestre Nosa, de Dona Cissa do Barro Cru, nas xilogravuras de Valderedo Gonçalves e Estênio Diniz, nas esculturas de Sérvulo Esmeraldo, Cizim e Nego, nas pinturas de Vicente Leite, Ademir Martins e Bruno Pedrosa, na heráldica de Expedito Celeiro. Este mesmo Cariri também soube pintar-se com tintas de guerra no primeiro grito independente e republicano e na bravura da primeira heroína brasileira, Bárbara de Alencar. Das incontáveis fontes que brotam dos pés de serra, que escorrem como veias ladeira abaixo, emerge a música acalentadora que embala seu povo a entoar seus cânticos nas bagaceiras dos engenhos, nas leiras das lavouras, nas lavras do ouro, no trino do soldadinho do Araripe, nas apanhas do Piqui. Essa música depois viu-se amplificada nas vozes de Abdoral e Pasteres de Amacaru, de João do Crato, Luiz Carlos Salatiel e na dos poetas Zé de Matos, Cego Aderaldo, Everardo Norões, Geraldo Urano e do gênio da raça, Patativa do Assaré. Nesse solo sagrado também vem o nordestino aliviar seu infortúnio nas romarias, recarregando as baterias da fé e da esperança na subida do horto, onde um dia aquela mesma força que fez do mar sertão embebeu de sangue a branca hóstia na boca de Maria de Araújo. O Cariri carrega esta mágica dualidade como o yin e o yang, o fóssil e a mãe d'água, o romeiro e o confederado, o mar que virou sertão e o sertão que se fez um oceano de vivências culturais. O progresso com a motosserra e a arte que, num novo gênesis, teima em reconstruir o mundo. Todo este território sagrado tem seu porto e também seu farol, o Crato, a cidade da cultura. Naqueles idos de 1953, o Crato fervilhava nos preparativos para a comemoração do centenário de elevação da vila de Frei Carlos à condição de cidade, pela Lei 628, sancionada pelo presidente Joaquim Vilela de Castro. O ânimo da população
condizia com as festividades que haveriam de acontecer e que ficariam definitivamente marcadas na história do Cariri. Festival de bandas de músicas, celebrações religiosas, visitas de personalidades políticos ilustres, incluindo a grande escritora Raquel de Queiroz. E a festança fez jus à importância da cidade, com a presença do então vice-presidente da República, Café Filho, o ministro do Trabalho e futuro presidente do Brasil, João Goulart, o ministro da Agricultura, o escritor José Américo de Almeida e Adhemar de Barros. Aqui esteve também uma comitiva dos diários associados, encabeçadas por Assis Chateaubriand. Quanto à parte artística, Wilson Machado, gerente da Rádio Araripe, do Diário Associados, na presença de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, presidente do Diário Associado do Brasil. Eles então programaram 4 shows. A primeira noite foi Vicente Celestino. Chegou no patamar com o Wilson, apresentou a moça o Roubo de Amin. Aí Vicente Celestino pediu para conhecer a catedral, que ele era devoto Nossa Senhora. Quando eu abri as portas, ele entrou e cantando Porta Aberta. Aí o show começou lá dentro da igreja, né? O então prefeito municipal Décio Cartacho esmerou-se em inaugurações e, entre elas, a exposição agropecuária do Crato e a visita de um dos maiores repentistas brasileiros, Cego Aderaldo, um cratense que, quando menino, havia se radicado em Quixadá. A efeméride marcaria também a publicação de um livro, Cidade do Crato, escrito por 2 luminares da intelectualidade local, J. de Figueiredo Filho e Irineu Pinheiro. O Crato, à época, era uma cidadezinha provinciana, com uma população em torno de 46 mil habitantes, 500 casas, 27 fontes perenes de água, 76 engenhos de cana-de-açúcar e 150 casas de farinha. Comercialmente, a cidade fazia-se o centro mais importante do interior do Ceará, com uma área de irradiação que englobava 4 estados nordestinos fronteiriços. No outro dia à noite, a mesma coisa, Luiz Gonzaga chegou com Catamiro, que era o zabumbeiro de cama, e Zeguinho, o famoso rei do passo, um triângulo, né? O terceiro show foi da atriz, grande artista, cantora, cantoneira, Aderade Piuso. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Também participar. A menina que gostava tanto do bichinho. Sabia ela na gaiola, fez um buraquinho, voou, foi andar na Sabia ela na gaiola, fez um... E então, no último show da festa, foi a maior dupla humorista do Brasil, Garalac e Ratinho. Todos os artistas que vinham para a Rádio Araripe se hospedavam no Crato Hotel. Culturalmente, o Crato guardava sua maior riqueza, pioneiro em vários segmentos. Primeiro cinema no interior do estado em 1911, um dos primeiros teatros do Ceará, Todos os Santos, de 1853. Primeiro curso secundário do interior, o Seminário São José, de 1875. Primeiro jornal publicado no interior do Ceará, o Araripe, de 1855. Já em 1953, o Crato possuía a Sociedade de Cultura Artística, com ensino de música, com o maestro polonês Arnaldo Sapter, uma banda de música de quase 70 anos de atuação, uma das trupes de artes cênicas mais importantes do Ceará. O grupo de teatro amadores cratense, o Grutac, fundado por Valdemar Garcia, que se tornaria o mais importante nome do teatro cearense do século XX. Tínhamos a Rádio Araripe dos Diários Associados, fundada no Crato em 1951.
os incontáveis grêmios e institutos ligados diretamente à cultura. Ainda por todos os recantos da cidade, apresentavam-se os grupos de cultura de tradição, reisados, mineiros paus, bandas cabaçais, pastoris, cocos e outros eventos que pareciam terem sido conservados cuidadosamente das gerações. Este clima de festa certamente influenciou os mais importantes intelectuais cratenses na criação de um instituto cultural que tivesse a capacidade de conglomerar as mais diversas linguagens. Alguns ilustres intelectuais cearenses influenciaram este desejo potencial, entre eles o historiador e escritor político Raimundo Girão. Foi fundado o Instituto Cultural do Cariri, o nosso ICC. Na manhã do dia 4 de outubro de 1953, reuniu-se na Biblioteca Municipal do Crato um número significativo de pessoas. Em destaque, Décio Cartacho Esmeraldo, Aloísio Cavalcante, J. de Figueiredo Filho, Joaquim Pinheiro Teles, Pedro Norões, Amaro José da Costa, Lívio Pequeno Lindeberg de Aquino, Jesus Saraiva, Luiz de Borba Maranhão, Euclides Francelino de Lima e Antônio Levi Epitácio Ferreira. O objetivo era fundar uma sociedade civil que tinha por finalidade o estudo das ciências, letras e artes em geral, e especialmente da história, geografia e política do Cariri. Desde o seu nascedouro, o Instituto Cultural do Cariri escolheram uma área de abrangência que incluía Crato, Juazeiro, Barbalha, Brejo Santo, Mauriti, Missão Velha, Jardim, Araripe, Caririaçu, Santanópolis, Campos Sales e Milagres. A eleição foi no dia histórico em 4 de outubro de 1953, e essa a primeira diretoria do ICC. Irineu Pinheiro, presidente. Padre Antônio Gomes de Araújo, vice-presidente. J. de Figueiredo Filho, secretário-geral. Antônio Levi Epitácio Pereira, secretário. Amaro José de Castro, tesoureiro. O Instituto Cultural do Cariri nasceu na casa do historiador professor J. de Figueiredo Filho, onde se reuniam diariamente outros intelectuais, historiadores como Irineu Pinheiro, Padre Antônio Gomes Araújo, Celso Gomes de Matos, Francisco Souza Nascimento e outros interessados na história do Crato. Então eles se reúnem tanto na casa de Figueiredo como na farmácia central. No dia 18 de outubro daquele ano, houve a solenidade de posse no Salão Nobre do Ginásio Diocesano do Crato. Presidida por Irineu Pinheiro, na ocasião, o padre Antônio Feitosa realizou extensa conferência sobre o papel da Igreja na formação e vida do Cariri. Em seguida, o jornalista cearense Renato Alencar falou sobre a reeducação do nordestino no sentido de agir contra o flagelo da seca. A escolha dos primeiros presidentes do Instituto, sabiamente, voltou-se para dois dos mais importantes historiadores do Cariri, Irineu Nogueira Pinheiro e o padre Antônio Gomes de Araújo. Como se cantou depois, flor da terra, do sol ao berço esplêndido. Eu me lembro bem, então, que nesse clima nós tivemos no dia 17 a comemoração do centenário e imediatamente dia 18 a fundação do Instituto Cultural do Cariri. O Instituto não aparece apenas como um fruto, mas, sobretudo, como uma semente. Naquele momento da fundação, nós não poderíamos imaginar que nós chegássemos a ter a função que o Instituto tem hoje. Porque, na realidade, hoje, o Instituto é uma das fontes
dinamizadoras da cultura e das relações entre as várias expressões de arte, de educação, de ensino e de história. Na realidade, o Instituto Cultural do Cariri é, para nós, uma semente que deu certo. Fundado em outubro de 1953, o ICC sofreu um duro golpe, apenas 7 meses depois da posse da primeira diretoria, com a morte prematura de Irineu Pinheiro, aos 73 anos. A infância e adolescência do ICC englobam um período de quase 20 anos. Estendeu-se desde a sua fundação até a morte de J. Figueiredo Filho, em 1973. Os quase 20 anos que se seguiram, até 1973, foram encabeçados pela atuação franca e determinada de Figueiredo Filho e Padre Gomes. O meu avô é uma pessoa que respeitava as outras pessoas, tinha um profundo respeito. Quando eu, criança, andava com ele pelas ruas do Crato, ele cumprimentava indistintamente homens, mulheres, velhos, crianças, com igual atenção e respeito. As pessoas que o procuravam na sua casa ali na Miguel Lima Verde, em frente à Praça da Siqueira Campos, aliás, onde eu nasci, ele sempre atendia, fossem quais fossem as pessoas, desde a pessoa que ia lá pedir um auxílio, né, por estar em alguma necessidade, até os intelectuais, os estudiosos que visitavam o Crato em busca de informações ali sobre a cultura da região, né? Ele atendia todos com a mesma boa vontade, com o mesmo carinho e respeito. Tinha um gravadorzinho daqueles bem pequenos, né, de rolo, de fita, e ele me chamava para operar o gravador durante algumas visitas que ele fazia às manifestações do folclore do Cariri, né? Por exemplo, a banda de pífano dos irmãos Aniceto, os Reisados, Maneiro Pau. E eu acompanhava ele, achava aquele universo extremamente mágico, né? Alguma coisa que me surpreendia, né? E o gosto dele era muito universal no que diz respeito à música. Ele gostava de tudo. Quando eu apresentei para ele a música dos Beatles, ele gostou assim imediatamente, sem preconceito, sabe? Eu colocava os discos dos Beatles para ele escutar e ele já tinha algumas prediletas que ele pedia para colocar, sabe? E aquilo me dava assim muita alegria. Então eu devo a meu avô essa descoberta desse universo das palavras, desse universo da cultura, da qual eu tenho um profundo respeito e uma conexão até o dia de hoje, né? A eles devemos a publicação anual da revista Itaitera, a partir de 1955. Houve também a preocupação de ampliar o número de sócios do Instituto. Padre Antônio Gomes permaneceu como presidente interino até 1954, quando foi eleita a segunda diretoria, assumindo a presidência José de Figueiredo Filho, e o Padre Gomes ficou na vice-presidência. O ICC pôs-se na fronteira de combate por importantes reivindicações do seu tempo, iniciando com o grande evento que lhe deu berço, o centenário da cidade do Crato. Enfrentaria também a mobilização pelas comemorações do bicentenário da Vila do Crato, que se celebraria em 1964. Veio de dentro do Instituto
uma proposta para a criação de um monumento à Confederação do Equador. Até hoje, uma reivindicação necessária e premente. O Museu Histórico do Crato, hoje tristemente depredado e fechado, saiu de dentro do Instituto, inclusive funcionando inicialmente na casa de J. de Figueiredo. Teve a sua inauguração em 18 de outubro de 1956. O pensamento inicial era instalar o museu no antigo Senado, na Praça da Sé. Houve também a proposta de criação da Biblioteca Municipal, de um monumento ao pintor Vicente Leite, de uma cooperativa para os estudantes da Faculdade de Filosofia nos anos 50 e de um hospital de psiquiatria para a cidade. O ICC esteve à frente do mutirão pela vinda da energia de Paulo Afonso para o Cariri. O Instituto cuidou de registrar cuidadosamente a história caririense através de seus incontáveis e ilustres historiadores, como Irineu Pinheiro, Antônio Gomes, Otacílio Anselmo, F.S. Nascimento, Joarivar Macedo e muitos outros. A revista Itaitera tornou-se um dos veículos mais importantes na concretização desse objetivo. Quando eles constroem o ICC, os intelectuais constroem o ICC, eles demarcam o ICC como um lugar de produção da ciência, da arte, da cultura e da produção da história e da geografia do Cariri. Mas quando você vai olhar os escritos, sobretudo os escritos produzidos pela revista Itaitera, você percebe muito facilmente que eles falam do Cariri a partir do Crato, tá? O lugar de fala é o Crato, a referência do Cariri é o Crato, é sempre o Crato, tá? E quando eles se referem a um passado de atraso do Crato, eles se referem para mostrar que esse passado de atraso foi absolutamente superado, tá certo? Nisso aí, nós temos 3 grandes historiadores que criaram os cânones da historiografia caririense e cratense. Irineu Pinheiro, José de Figueiredo Filho e Padre Antônio Gomes. E eles viviam numa camaradagem muito impressionante. Eles tinham muita certeza, principalmente Irineu e Padre Gomes, que faziam uma história científica. E que fazer uma história científica era ser neutro em relação ao passado. Então, eles tinham essa pretensão de neutralidade. Obviamente, é uma pretensão impossível, tá? Mas isso fez com que a historiografia caririense se beneficiasse muito, porque eles escavaram fontes, eles foram verdadeiras traças de cartório, de arquivos eclesiásticos, eles faziam levantamentos arqueológicos assim, maravilhosos, sobretudo o Padre Gomes, e era muito interessante porque ele fazia e escrevia para os companheiros, os colegas, né, os camaradas do ICC, dizendo, no cartório tal, encontrei tal registro referente a tal data, tá? Assim, bastante detalhado para beneficiar a produção historiográfica. Eu diria que o Irineu escreveu 3 biografias, escreveu o Padre Cícero e a Revolução de 1914, e o grande livro dele, que foi uma obra que só foi publicada após a morte dele, que é Efemérides do Cariri, tá certo? Que é uma preciosidade no levantamento dos acontecimentos do Crato em relação ao Cariri, sobretudo ao Crato, através dos tempos, tá? Um outro historiador que dá uma contribuição formidável para a historiografia do Cariri é Figueiredo Filho, J. de Figueiredo Filho. Eu diria que ele é muito mais, a literatura dele, a produção literária dele, tem um viés sociológico no livro Renovação, que é o primeiro livro que ele escreve, é uma crônica dos costumes, né? Depois tem o livro Folguedos Infantis e Engenho de Rapadura, tá? Onde ele fala dos usos, dos costumes, mas fala também da economia. Depois ele escreve Meu Mundo é uma Farmácia, que é um livro maravilhoso,
e depois ele escreve História do Cariri, que seriam 5 volumes, tá? E que ele escreveu História do Cariri para dar aula de História do Cariri na Faculdade de Filosofia. Ele se ressente da falta de material para dar aula de História do Cariri. Ele é tudo isso, tá? É impressionante, assim, como ele é vasto. O olhar dele é vasto para os usos e costumes, tá? E ele é o único, dentre os 3, que valoriza o que ele chamava de cultura popular. E ele se esmera muito nisso aí, de fazer o levantamento das manifestações culturais, da cultura rústica. Inclusive, ele chega a justificar o pai dele, que no início do século XX, 1904, proibiu as apresentações da banda cabaçal no Crato. Mas Figueiredo ele dá uma contribuição talvez a maior de todos eles para a historiografia do Cariri. Ele procura fontes, ele dialoga com os colegas e ele mantém um intercâmbio com intelectuais do Ceará, como Raimundo Girão, e com os escritos de Tomás Pompeu Sobrinho, tá certo? De Capistrano de Abreu. Ele mantém essa leitura constante desse Câmara Cascudo. Aliás, ele valoriza muito Câmara Cascudo, porque ele também tem esse viés antropológico que o Câmara Cascudo tinha, né? Tá? E para estudar os usos e costumes. Um outro intelectual importante do Instituto Cultural que contribui para a historiografia do Cariri é o padre Antônio Gomes, sobretudo em relação às genealogias. Padre Gomes se dedica às genealogias, por isso a gente chama muito ele de etnólogo, né? Ele é um etnólogo, ele se dedica às genealogias. Ele faz a genealogia das famílias que aportaram aqui, até as gerações que eram contemporâneas dele, tá certo? E devido a essa preocupação deles com a verdade das fontes, Padre Gomes talvez tenha sido o que mais pesquisou nas fontes primárias, tá certo? Nesse período, criaram-se os festivais de folclore do Cariri e os festivais folclóricos da Exposição de Agropecuária do Crato e o Clube dos Amigos do Folclore, com a participação atuante de Eloy Teles de Moraes. Estavam os dois na janela, ele bem juntinho dela, namorando e dando cheiro. E ela diz: Zuca, responde, por que é que a lua se esconde por detrás do nevoeiro? E ele responde: Maria, toda vez que a lua espia e vê nós dois na janela, esconde o seu quilarão, porque você no sertão é mais bonita que ela. Anexou-se à biblioteca uma cordeloteca. Desde a sua fundação, o ICC almejava o lançamento de uma revista que concentrasse a produção de seus sócios e a difusão de suas atividades pelo Brasil afora. Desde o primeiro número, ela tomou forma e feições de livro, perfazendo mais de 200 páginas, dedicadas à memória e história caririense, mas aberta às demais linguagens. Atualmente, a Itaitera encontra-se na sua 53ª edição regular. Outra questão importante é que a revista Itaitera, nós demos assim uma força muito grande na revista Itaitera, que é um livro, não é, que tem mais de 12.000 páginas dedicadas diretamente à história, à memória do Cariri. Então, assim, é um manancial importantíssimo e que hoje também está digitalizado. Até a revista 48 está digitalizada, está no nosso site institutoculturaldocariri.com.br, pode ser baixado livremente quem assim o desejar. Então, as 48 primeiras edições, né? Estamos, então, prevendo colocar as outras edições no nosso site também. O ICC, nos seus 70 anos, orgulha-se de produzir uma das mais longevas revistas do interior do Ceará. As primeiras reuniões do ICC aconteceram em locais alternativos, como o Ginásio Diocesano e Biblioteca Municipal. Havia desde o princípio o sonho de uma sede própria.
Com o decorrer das convocações, os sócios passaram a se reunir na casa de J. de Figueiredo Filho, na rua Miguel Lima Verde, quase de frente à Praça Siqueira Campos. A partir de 1956, as reuniões passaram a acontecer na Praça da Sé, no edifício São Luís, onde funcionou o primeiro cinema do Crato, o Cine Paraíso. Na presidência de Jósio de Alencar Araripe, a partir de 1974, a sede do ICC seria transferida para a Praça Juarez Távora, numa casa ao lado da Igreja de São Vicente, cedida por Antônio de Alencar Araripe. Em 2006, no inverno rigoroso, a sede da Praça São Vicente foi alagada, com perda considerável do acervo de documentos, fotos e livros da biblioteca. A sede do ICC foi transferida por medida de segurança para a Rua 21 de Junho, próxima à localização atual da Rádio Educadora do Cariri. E quando eu cheguei aqui, procurei saber do Instituto. Aí me informaram que eu poderia saber tudo o que eu quisesse, poderia saber de Lindeberg. O pai de Lindeberg, Joaquim Patrício, era amicíssimo do meu pai, porque eram quase vizinhos ali na rua Bárbara de Alencar, que era o coração do Crato. O coração comercial do Crato era na Bárbara de Alencar. Tinha Joaquim Patrício e de frente a Joaquim Patrício ficava a farmácia de Zé de Figueiredo, onde ele escreveu: "Meu mundo é uma farmácia". Ele escreveu lá, na loja dele. Era uma farmácia. Vamos alugar um local para nós transportarmos esse acervo, que é muito precioso. Nós transportaremos para lá, para esse. Procurei me associar. Associei-me e fui eleito presidente na primeira oportunidade. Na gestão de Antônio Primo de Brito, como prefeito municipal, Raimundo de Oliveira Borges, o então presidente do ICC, conseguiu verba para construir os alicerces, com fins de não perder a doação do terreno. Teve ajuda substancial de Newton Almeida, secretário de Cultura do Ceará. Em 2006, na gestão municipal de Samuel de Alencar Araripe, coincidindo com a gestão estadual de Lúcio Alcântara e de Cláudia Leitão, na Secult, Ceará, foi possível a realização do sonho. O Instituto Cultural do Cariri, por fim, tinha a sua sede própria. A grande batalha final tinha um glorioso general, Manuel Patrício de Aquino, que não mediu esforços para ver o edifício erguido, investindo muitas vezes seus recursos próprios para que o ICC tivesse a sua moradia definitiva. Ariovaldo doou o terreno desse prédio aqui e a gente foi pleitear junto ao governo do Alcântara e secretário Nilton Almeida, e a gente conseguiu verbas para construir. A Inezinho veio para cá para construir como se fosse para ele, uma casa dele. Ele passava dias inteiros aqui dentro, cuidando e fazendo. E aí nós, para nossa grande alegria, essa sede foi constituída, né, o prédio próprio. Na administração de Ronaldo Gomes de Matos, com empenho do então prefeito, a documentação legal finalmente foi aviada. O Instituto Cultural do Cariri tem hoje a sua sede própria, inteiramente reformada, na Avenida Maildes de Siqueira, no centro da cidade. Uma sede legalmente regularizada.
um sonho hibernado por mais de 60 anos. O ICC tem por finalidade estudar 5 áreas de conhecimento: letras, ciências, artes, ofícios, folclore e filosofia. E, atualmente nós temos um total de 129 sócios. Elas são efetivos, esses sócios, são ativos, né? Nós temos assim, totalizando 8 honorários, 13 beneméritos, e totaliza 151 ativistas culturais. Isso é uma coisa extraordinária que nós temos, de ter uma possibilidade de ter uma possibilidade de ativismo por um grupo tão grande. Naturalmente, boa parte desse grupo não é apenas do Crato. Nós temos pessoas, inclusive, em vários estados do Brasil, né, pessoas que são cratenses, né, ou que prestaram serviço no Crato, e mesmo em alguns países da Europa. Nós temos pessoas que são ativistas e são não apenas correspondentes, mas são ativos, como o Bruno Pedrosa, um pintor fantástico, que é aqui do Crato, e foi o idealizador do nosso museu. Né? Esse museu com tantas dificuldades que está tendo agora, né? E que o ICC tem na sua pauta, né? A melhora, né? a reforma desse museu, e que até agora não saiu. A segunda fase do ICC abrange 27 anos, a mais longa, mas apenas 6 presidentes alternaram-se nesse período: Jósio Alencar Araripe, J. Lindenberg de Aquino, Jefferson Albuquerque, Raimundo de Oliveira Borges, Nilson Monteiro, na renúncia de Jósio, e Padre Antônio Gomes, na morte de J. de Figueiredo Filho. Na década de 80, eu já comecei a participar das diretorias, com o Plácido Cidade de Nuvens, né? O doutor Jefferson Albuquerque, que se destacou muito divulgando folclore, fazendo palestras nas escolas, eu e mais seu Eloy e outros que ele organizava. Foi um presidente que foi ao campo, né? Partiu para cima e vamos fomentar o folclore. Criou várias coisas, apoiou todos os grupos de folclore, doutor Jefferson. Então, daí para frente, eu fui assumindo a direção de cada presidente que se sucedeu, né? Eu queria destacar o presidente J. Lindenberg de Aquino, né, que foi um presidente que sustentou a revista Itaitera praticamente sozinho. Foi um baluarte mesmo. Por quê? Porque Lindenberg, ele colaborava com o jornal O Povo, um jornal unitário, o Diário do Nordeste. Até no Piauí ele mandava notícia do Crato, do Instituto, do Cariri. Então Lindenberg foi uma peça fundamental na consolidação do Instituto, né, da divulgação. Então Lindenberg se destacou também, quando eu assumi aqui, primeiro como presidente, já depois de Olival, eu assumi e caí dentro da biblioteca. Eu consegui mais de 3.000 livros, uns 2.000 livros com Eli Menezes, que fez uma doação fabulosa. Fui buscar e trouxe para cá. O meu sogro, o seu Tomé Cabral, que ocupa a cadeira, que eu ocupo a cadeira número 10, ele foi o primeiro ocupante e eu fui o segundo. E o seu Tomé também doou muitos livros preciosos para o Cariri, como Efemérides do Cariri, o Cariri, e vários outros importantes, e enciclopédias. Então, quando eu me deparo na pesquisa da biblioteca, eu me deparo com uma coleção de pastas volumosas, cada pasta, durante cada ano, enumerada. Pasta número 1, até 200 e pouco.
tudo que Lindenberg fazia socialmente, como um cronista social, com o esporte, com o econômico, Lindenberg ia juntando. Aniversário de pessoas ilustres, ou mesmo de alguns que se destacavam na sociedade, ele colocava. Essas pastas estão aí. Eu passei muito tempo pesquisando essas pastas e fazendo uma sinopse de cada assunto. De cada assunto. Mas valeu a pena, viu? É um tesouro que nós temos aí. As administrações do período cuidaram também em manter aberta a Biblioteca Antônio de Alencar Araripe para a população, que chegou a ter acervo de 10.000 volumes. Organizou também a Hemeroteca. Saiu do Instituto a ideia da criação de um primeiro museu de fósseis e de um museu da imagem e do som, onde iniciaram a gravação de depoimentos de artistas caririenses. Mantendo a combatividade histórica, o ICC enveredou na luta pela instalação da URCA em 1986 e pela nossa Faculdade de Direito do Crato em 1976. A terceira fase cobre 15 anos do ICC. 4 presidentes dirigiram a entidade nesse período: Manuel Patrício de Aquino, Olival Honor de Brito, José Alberto Tavares e Emerson Monteiro. Quando foi na época quando Bebeto era presidente, eu era vice, já bem mais para cá, eu tomei posse de cadeira em 1993, né? A convite de Lindenberg, ele foi que me indicou. Aí nós tomamos a capricho, durante 6 meses, fomos atrás de toda a documentação, muita exigência, e aí o prefeito, nós fomos falar com o prefeito, e o prefeito pagou junto ao cartório o registro oficial daqui. E quando foi o prefeito Ronaldo, aí a gente teve isso a Ariovaldo, a Nilton Almeida, a Lúcia Alcântara e a Fabíola. Bom, aí na sequência, depois do mandato de Bebeto, teve esse grande feito dele oficializar a documentação do prédio. Eu senti a necessidade de que a gente tinha que reformar esses estatutos também, pela terceira vez, né? E aí nós fizemos aqui reuniões constantes, com boa participação dos diretores, e revisamos os estatutos. Aí daí estabelecemos, antes só havia cadeiras de letras e ciências. Aí nós criamos mais 3 sessões, e antes só eram 40 sócios de cadeira, aí passaram a ser 150 como é hoje. Aí pronto, é isso dentro do meu mandato. E também aproveitei para voltar a editar a Itaitera, que fazia 14 anos que não circulava. E aí, graças a Deus, ela continua, né? Eu cheguei a editar 4 números. Na gestão de Manuel Patrício, foram criados os símbolos oficiais do Instituto: a bandeira, a logomarca e o hino, que teve a letra do próprio Manuel Patrício e música do maestro da banda do Crato, Bonifácio Salvador. Ad astra per aspera, o lema do ICC, veio de uma expressão latina: ad astra per aspera, aos astros por caminhos ásperos. Foi proposto pelo professor José Hermínio Rebouças, na administração de Manuel Patrício, dando uma clara ideia dos elevados sonhos da instituição ante a tortuosa trajetória para fazê-los realidade. Devemos também a Manuel Patrício a realização de um dos maiores sonhos do Instituto, a edificação da sua sede própria, que seria inaugurada em 2006. Na 4ª fase do ICC, 3 presidentes assumiram seu destino: José Alberto Tavares, Heitor Macedo Feitosa e 2 gestões de José Flávio Vieira. O ICC, nesse período, reformou seus estatutos e passou por importante reforma na sua infraestrutura e modernização do seu auditório, pintura, iluminação, compra de poltronas,
climatização, sonorização. Digitalizou a revista Itaitera e disponibilizou para pesquisa e download no seu site oficial. Criou páginas em redes sociais e um blog que acompanha para e passo as ações do Instituto. Com recursos da Lei Aldir Blanc, o ICC encetou a digitalização de documentos e manuscritos em processo de finalização. Digitalizou num grande esforço, com recursos da Lei Rouanet, sua hemeroteca. Participou também de importantes embates na política cultural do município, compondo o Conselho de Políticas Culturais do Crato, já por 2 gestões, inclusive, com a professora Maria Fabiana Vieira, sócia efetiva, tendo presidido o colegiado por 2 anos, de 2020 a 2022. O ICC participou criteriosamente dos embates pela instalação do curso de medicina da URCA. Talvez um outro passo importantíssimo dessa 4ª fase tenha sido uma abertura de gênero no ICC, que sempre, espelho do seu tempo, foi um clube do Bolinha. Ainda nessa fase, inspirada nos novos tempos e costumes, as mulheres derrubaram mais de um muro e trouxeram não só sua inspiração e trabalho, mas principalmente sua sensibilidade, tanto nas artes como nas decisões do colegiado, tornando os nossos caminhos menos ásperos. É interessante a gente pensar um pouco sobre a participação feminina nesses 70 anos de história do Instituto Cultural do Cariri. E tendo como pano de fundo a participação das mulheres nas instituições literárias brasileiras, o que a gente vê é que, mesmo a gente sabendo que a arte e a cultura é, de uma certa forma, expressão de uma forma de pensar, de sentir o mundo, e que por isso é imprescindível que a mulher também dê o seu olhar, o que nós vemos é uma exclusão da mulher nessas instituições. Por exemplo, a gente pode ver a padaria espiritual, que talvez tenha sido o movimento mais importante cultural, né, do finalzinho do século XIX, ocorrido em Fortaleza, e que nós vemos já no documento de instalação da padaria espiritual uma parte, um artigo que dizia que era um movimento de rapazes de histórias e letras. Então, só no documento de instalação já havia essa exclusão da participação de mulheres. Mas, mesmo assim, nós temos uma mulher icoense, né, Ana Nogueira Batista, que conseguiu romper com isso e publicou poemas, publicou textos no jornal Pão, também em jornais, em revistas, tanto do Ceará como de outros estados naquela época. Aqui no Instituto Cultural do Cariri, nós tivemos, na primeira ata, nós tivemos 48 assinaturas e destas, apenas 6 mulheres assinaram a ata de criação do ICC. Mas logo depois, né, nós tivemos a aceitação de 2 sócias, duas professoras. Nós tivemos Dona Edmeia Arraes e Dona Lourdinha Esmeraldo, foram as 2 primeiras sócias do ICC. É bom também a gente destacar a presença de Dona Zuleika Pequeno. Mesmo não tendo sido sócia efetiva, ela também deu grandes contribuições para a organização do Instituto, nos seus projetos, e ela também foi uma força feminina grande nessa primeira fase do ICC. Hoje nós temos 24 sócias efetivas, 2 sócias honorárias e 11 patronas. Então, mesmo sendo um número ainda pequeno, se nós tivermos como base o número total de sócios, mas o que nós vemos é que essa força feminina tem dado uma nova cara ao Instituto. Desde a participação nas publicações da Itaitera, nas publicações do Livro de Graça na Praça, não só publicação, como organização dos livros, revisão também de livros que o Instituto publica,
participação no Conselho Municipal de Políticas Culturais, em fóruns dos pontos de cultura. Então, nos movimentos que nós temos em favor da cultura na cidade, no nosso município, nós estamos vendo um protagonismo muito grande do grupo de mulheres do Instituto Cultural do Cariri. É bom lembrar que quando Nezinho Patrício foi presidente aqui da nossa casa, nós tivemos uma mulher como sua vice-presidente, que foi a Claude Bloch-Borri. Ela é uma escritora aqui da nossa cidade e ela ocupou esse espaço importante. A gente tem 15 presidentes, né, no Instituto Cultural do Cariri até hoje. Tivemos 15 presidentes. Cada um, claro, fez o que estava nas suas condições, nas suas possibilidades, dependendo da época em que estavam trabalhando, né? Um trabalho voluntário. A administração, a última administração, que vem de 2019, né, como eu entrei como vice-presidente, até hoje, né, eu acho que a gente teve alguns enfoques que são importantes. Por exemplo, imaginamos que era importante abrir o Instituto Cultural do Cariri para o mundo, né? Porque era assim, muito fechado, sempre foi uma estrutura muito fechada, o Instituto Cultural do Cariri. E aí imaginamos que essa interface com a sociedade era muito importante, a gente não podia viver só como os mandarins, escrevendo a história, né, escondido e depois publicando. Então eu acho que esse foi um dos grandes assim, méritos que a gente teve, mas pelo menos dessa administração que vem de 2009 para cá. Tivemos também assim, um trabalho muito grande na questão estrutural do Instituto Cultural, né? Então, principalmente através de editais, então, da Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo, nós conseguimos empreender assim, muitas reformas no Instituto Cultural, principalmente relacionadas com o auditório, não é? Do Instituto Cultural, onde acontecem a maior parte dos nossos eventos, né? Então, fizemos uma ampla reforma como sonorização, como climatização, né? Pintura, né? Então, também a questão de a gente ter tornado possível um cineclube, né? Aumentando o auditório em termos de cadeiras e de poltronas, mas também colocando o projetor, colocando a tela. Esse ano também conseguimos um fato assim que muito nos alegrou, que é a Itaitera dos Patronos, onde nós fazemos a biografia dos 151 patronos. Até aqui nós não tínhamos essas biografias. É uma revista especial Itaitera com 322 páginas, com a biografia dos nossos 151 patronos. O Instituto também, historicamente, ele participou de muitas lutas, não é? E participou, por exemplo, da implantação da URCA, a luta pela implantação do UFCA, pela vinda da energia elétrica de Paulo Afonso, né, no final dos anos 50, e também, ultimamente, pelo nosso museu, nossos dois museus, o Vicente Leite de Artes Plásticas e o Museu J. de Figueiredo Filho, que estão desativados, e que é uma luta assim grande para que a Cidade da Cultura tenha os seus museus novamente abertos, né? Na época da pandemia também, nós começamos, todo mundo estava isolado, nós começamos os colóquios de sabedoria, né? Assim englobando os temas mais variados da atualidade, né? E já estamos com uns 50, terminamos o 55º colóquio esse mês ainda, um colóquio sobre o 60º do Seminário São José aqui de Crato. Esses colóquios ajudaram muito a gente a aproximar os nossos sócios que moram fora. Nós temos sócios que moram na Itália, sócios que moram em Portugal, sócios que moram na Espanha. Temos também alguns em Pernambuco, outros no Rio, então na Bahia. Então isso aproximou a virtualidade,
fez com que a gente conseguisse aproximar esses nossos companheiros que não podem estar fisicamente dentro do Instituto. Não é? Então, assim, eu acho que esses são os principais avanços que nós tivemos nesses últimos anos de gestão, não é? De 2005 anos, de 2019 até agora. Esses são os principais avanços, mas eu acredito que o avanço mais importante é justamente a gente ter aberto o Instituto para a possibilidade de fazer parte da população. Eu acho assim que é importante essa questão. Quando a gente pega a idade média do Instituto, sempre foi uma idade média bastante alta, né? E que essa aproximação com a juventude é essencial. A gente tem um pouco feito essa aproximação, principalmente no lançamento de livros. O menino tem lançado muitos livros aqui. No último ano nós lançamos 12 livros aqui e alguns foi de pessoas bem novas. Então essa possibilidade de abertura é importante. No Livro de Graça na Praça, por exemplo, a gente está abrindo para as escolas públicas. Então, nos 2 últimos, nós colocamos o de 2021, tem 5 textos de aluno da escola pública dentro do livro. É uma aproximação já importante. Então, é claro que essa aproximação é importante a gente trazer a juventude para dentro do ICC, até porque tem a questão da, vamos dizer, da imortalidade relativa, né? E que é importante esses meninos estarem aqui e não ficarem tão distantes e ser uma, assim, a gente tem uma visão muito fechada, etária, muito fechada da realidade, né? Em 2022, o ICC foi acreditado como ponto de cultura municipal. Olhando pelo retrovisor, entendemos os esforços de gerações de caririenses em manter a chama acesa em meio ao vendaval. Convivendo com os ásperos tempos, sem nunca deixar de divisar o firmamento em busca das estrelas. Talvez a mais importante ação do Instituto para o Crato tenha sido a criação de uma marca genial, Crato, Cidade da Cultura. Eu já sentira um pouco aquele ambiente em alguma das antigas cidades de Minas. O mesmo que venho redescobrir na cidade do Crato, da qual sou uma das mais recentes cidadãs. Bem me acha, um profundo sentimento de tradição, aquela segurança de se saber bem nascido. Não importa o grau de modéstia e até mesmo de pobreza desse sentimento, pois não é o dinheiro, mas o sangue que dá fidalguia. E todo filho do Crato, pelo simples condição de cratense, já se sente fidalgo. Aliás, eu falo cratense porque o Crato é indiscutivelmente a capital cultural Cariri. Os filhos da região caririense, de modo geral, partilham todos desse sentimento de pertencer, de amor, de se orgulhar daquela tradição social, política, cultural. Foi dita a palavra mágica. A paixão pela cultura é ali uma constante, um elemento infalível no espírito local. O povo ama suas tradições culturais com uma fidelidade comovente. Por onde se anda, encontram-se os barcos, os colégios, os clubes, as sociedades, os institutos, cidade pequena, em termos de população. É incrível o que de instituições culturais funcionam no Crato. O sol do urucume verde, da chapada do Araripe, sonolenta a tarde cai, noite vem ninar o Cariri.
força